Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje vamos entender um pouco sobre o Iluminismo. Chamado de Iluminismo, Ilustração ou Filosofia das Luzes, foi uma manifestação cultural, política e filosófica que surgiu no século XVII na Inglaterra e ganhou bastante relevância na França no século posterior. A Europa vivia um contexto social e político no qual imperava o antigo regime. O que era isso? Bom, era uma organização social bastante medieval ainda, onde mais de 80% da população europeia vivia no campo, e muitos ainda em situação de servidão. O monarca tinha poderes concentrados em suas mãos e a organização social era dividida em estamentos, ou ordens fixas, onde os de baixo sustentavam os de cima. Cada estamento era dividido por subclasses, mas não vamos tratar disso aqui, até porque o nosso foco é o iluminismo. Mas precisamos falar de uma subclasse do povo, a burguesia. Ricos e influentes, a burguesia percebeu que a nobreza e o clero exploravam o povo na cara de pau. E os burgueses, como o povo em geral, não tinham direitos civis básicos. Quer dizer, eles perceberam que nasciam para ser servos e não para serem cidadãos. Despertados desse contexto, grandes intelectuais e pensadores passaram a criticar essa forma de governo, criticar a nobreza que os explorava, criticar a igreja que manipulava o pensamento político e filosófico, e defender direitos civis que, para nós, hoje, são comuns e básicos, mas que para a época era altamente revolucionário. A maioria dos pensadores iluministas defendiam a liberdade de expressão, a criação de mais escolas, igualdade jurídica, a divisão de poderes dentro do Estado e o avanço da ciência. Na política, eles defendiam que o direito do rei deveria ser limitado por leis e que o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada eram responsabilidade do governo garantir ao povo. Na economia, propunham que os grupos privados deveriam ter liberdade para agir nos mercados, que seriam dirigidos pelo jogo da oferta e da procura. Em relação à fé, os iluministas defendiam a tolerância religiosa, ou seja, o respeito à liberdade de crenças e a redução da influência da igreja na política. E o que eles criticavam? Os pensadores iluministas criticavam o antigo regime em vários aspectos. Eles combatiam, por exemplo, o absolutismo monárquico, os privilégios da nobreza, a divisão da sociedade em estamentos e a interferência do Estado na economia. Lutavam também contra o poder da Igreja Católica, que, na opinião deles, a Igreja pretendia controlar as ideias e as crenças das pessoas. Em outras palavras, as autoridades católicas não permitiram a liberdade de pensamento e de religião. Enfim, o Iluminismo foi um movimento importante que virou a Europa de cabeça para baixo. Trazendo para a nossa realidade, o Iluminismo fundamentou as revoluções de toda a América, desde a independência dos Estados Unidos e dos países latino-americanos, como as revoltas coloniais aqui no Brasil. Algumas dessas revoltas estudamos na aula passada, ou seja, tá tudo interligado. Não é muito legal? Pois bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Na próxima aula vamos ver sobre os pensadores mais famosos do Iluminismo e que trouxeram ideias que a gente usa muito até hoje. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem porque a pandemia ainda está bem forte. Façam as atividades, assistam os próximos vídeos que dá um trabalhão para fazer e editar. Até a próxima, falou e tchau, tchau.